Oi, Laura. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu acho que vai ser Bem, incrível ouvir de uma pessoa que, de fato, teve essa coragem, fez esse movimento, né? Já identificou, não sei, provavelmente algumas dificuldades, mas também já está se valendo de vários benefícios, né? com certeza. Enfim, e se conectando. Eu acho que enquanto a Manu não entra, deixa eu ver se eu consigo agora. Mas, ô Fê, me conta, você está em São Paulo e você hoje, né, participa de um coletivo parental chamado Casa Benjamina. Isso aí. Na verdade, hoje, nesse momento agora, não tô em São Paulo, eu tô em Camburi, porque a gente alugou uma casa com as famílias da Casa Benjamina. Todo mundo tava querendo já ter algum cantinho fora de São Paulo, então isso foi um dos frutos que rendeu essa crechinha do meu filho mais novo, do Rafa. Então eu tô aqui, tirei uma semaninha de férias, tô aqui em Camburi agora. Mas a Casa Benjamina fica em São Paulo, na Vila Madalena. Mas a Casa Benjamina, na verdade, é a minha segunda creche parental do meu segundo filho. Eu tenho dois filhos, o Felipe, de 5 anos, e o Rafa, de 2 anos. E a Benjamina é a crechinha do Rafa, de 2 anos. A crechinha do Lipe começou, que é o meu mais velho, começou por inspiração da Manu Colombo. Quando eu estava grávida, ou ele tinha acabado de nascer, o final da gravidez, o Rafa, meu mais novo, e quando ele nasceu, foi um pouco antes da pandemia. Aê, Manu chegou. Bom Já sou voltando dia. tudo, como você me Foi inspirou. mal, Bem-vindo. gente. Imagina. Não, gente, app Desculpa que o novo é celular isso tá no mesmo. Wi-Fi, aí eu mudei pro Wi-Fi. Ah, Tava era isso. no dia do meu celular, sei lá, 3G, não sei qual que é. Não, não, mas que bom que deu certo. E app novo é isso mesmo, né? A gente vai aprendendo juntas a usar. Mas o legal é isso, é ter esse espaço para a gente poder trocar de maneira mais interativa e também num lugar onde as pessoas estão mais atentas, né, para ouvir. Porque às vezes em outros apps é tanta coisa acontecendo que você pode estar tendo uma conversa super densa, super interessante, mas está todo mundo ali muito disperso. Então acho que é legal ter esses pontos de encontro para a gente falar sobre assuntos relevantes para quem está afim, né? Às vezes vai ser uma pessoa, às vezes vai ser 10, às vezes vai ser 100, mas o importante é, ainda mais Manu, que já tem, né, as sementes muda mundo, é ir plantando as sementinhas. Oi, Fê, E aí, Manuzinha, tudo bom? tudo bom? Feliz de estar aqui com você, Manu. Adorei que a gente tá junto aqui. Também. Não, tô muito feliz. E a Fê estava contando exatamente como você a inspirou e já tá contando da Casa Benjamina, mas depois a gente dá um passo para trás para saber, né, como é que foi essa sua primeira iniciativa. E foi muito bom porque depois, né, as meninas, né, Fernanda e Mariana, que fizeram a primeira etapa da crechinha, né, pré-Casa Benjamina, me apresentaram a Adri, que era uma das mães desse primeiro coletivo que elas montaram e que também mora aqui em Ilhabela. E agora a gente aqui, né, se conectou, e os nossos filhos em outra fase agora, mas sempre com esse espírito de vamos se ajudar, se precisar, leva ele, né? Aqui, numa outra fase, com os filhos mais maduros, a gente consegue se organizar num leve trás, né? Ter esses encontros para a gente poder trocar entre adultos também, mas com as crianças num espaço seguro. Então, acho que foi muito bom, porque além de tudo, acho que você comentou isso quando você estava apresentando a live, isso rende boas amizades, né? E amizades que nascem por essa conexão com as crianças. Sem dúvida, e de um outro nível de empatia, né? Porque vocês estão. Vocês sabem, ainda que, por exemplo, vocês já tenham filhos mais velhos e tal, mas vocês lembram das dificuldades quando os filhos eram mais novos. Então, realmente, eu acho que se conectar com pessoas que estão dispostas a repensar a maternidade no sentido de como tornar essa experiência, né, de maternidade, de vida pessoal e de vida profissional mais fluida, mais orgânica e mais possível, entendendo como é que é na realidade viver isso, né? Eu acho que deve ser muito incrível, porque, obviamente, muitas mães ficam desamparadas, né? Eu acredito que nós três aqui, apesar de eu não ser mãe, acho que nós três somos mais ou menos da mesma geração e a gente cresceu sem que as mães falassem tanto das dificuldades, né? Era uma coisa muito idealizada, era uma coisa muito imposta. E aí, imagino que aí, de repente, beleza, agora vocês viraram mães. E aí?
como que eu quero ser mãe, né? Você me lembrou de um assunto agora que realmente acho que a gente está numa geração. Na verdade, acho que a gente está numa geração que a gente precisa mudar principalmente para quem está numa vida mais urbana, caótica, corrida, a gente precisa mudar esse drive, né? Desculpa falar a palavra em inglês, mas do individualismo para o coletivo, né? Porque a gente acaba vendo todo mundo, né, o seu apartamento, buscando segurança, mas aí esquece do convívio no espaço coletivo, da vida em comunidade, né? Que na verdade até antes era mais comum. Mas, de fato, né, essa nova consciência também permite essas novas trocas. Mas você falando, eu me lembrei de quando eu era pequena e minha mãe pedindo para a mãe de uma amiga minha da natação, falando, vamos fazer rodízio? Porque estava naquela época que a inflação estava muito alta, enfim, estava tudo congelado, e ela teve esse drive por conta, né, teve essa ideia por conta da questão econômica, né? A gente pensa muito na questão econômica, mas também tem essa outra questão das conexões que a gente faz. E aí estava falando também para você sobre maternidade, mas também paternidade, né? O quanto eu tenho muitos pais de amigos e amigas da Martina que, nossa, são super conectados com a agenda das crianças e também isso é uma coisa mais da nossa geração, né? Poder ter os pais... Não, foi genial. Olha como que, mesmo eu, que me considero uma pessoa desconstruída, fui divulgar essa live e falei, atenção, mães. Porque, né, por mais que essa programação seja uma programação pensada em homenagem ao Dia das Mães, eu acho que um dos maiores, não vou nem falar presente, porque na verdade era para ser o básico desde sempre, mas eu acho que dos grandes ganhos dos últimos tempos foi também a gente começar a ter uma relação, não vou falar igualitária, né, porque isso é assunto para uma outra live, mas assim, ter pais mais participativos, ter homens mais abertos para falar de sentimento, entender o quanto eles são afetados pela masculinidade tóxica, e nós também, né? Então, assim, trazer pais para essa discussão, e eu quero muito ouvir também como é a participação dos pais nos coletivos, né, de vocês e tudo mais, eu acho que é crucial, porque a gente não pode falar de uma coisa separada da outra, foi-se o tempo, há muito tempo, né? Mas olha como está enraizado, por isso que a gente precisa falar mais, e por isso que, né, esses puxõezinhos de orelha do bem são maravilhosos. Da hora que a Manu me mandou mães e pais, eu falei, gente, que ano é hoje, Laura? É que eu não quero que eles se esqueçam, que eles achem que é só conosco. Óbvio! Inclusive, meninas, eu vou só aproveitar, deixa, para pedir para a moderação soltar um quiz para a gente entender se o pessoal que está aqui assistindo a live sabe o que é um coletivo parental. Acho importante a gente aproveitar essas ferramentas da Tabum para a gente, né, mapear a nossa audiência aqui e saber com quem que a gente está falando. Então, moderação, se puder soltar o quiz, o que é coletivo parental, acho que vai ser legal. Mas aí, então, gente, coletivo parental é uma festa de família? É uma ONG? É uma creche feita por pais? Ou é um ônibus cheio de parente? Bom, essa tá fácil, mas de toda forma, né? Vai que... Outro dia teve uma live muito legal aqui na Tabum e uma das perguntas era quantos animais... Como é que era? Quantos animais... Como chama o cara? É ótimo. É o cara que abriu o Mar Vermelho. Moisés, né? Quantos animais Moisés levou na sua arca? Um de cada espécie? Um par? Não. E eu respondi, eu caí no quiz errado, porque não era Moisés, né? Noé. Era Noé. E aí, enfim, aqui na Tabum tem vários quizzes que valem prêmios em dinheiro e tal. Aí uma galera falou, como assim eu errei? Então vai que nessa pegadinha alguém se equivocava. Mas não, né? Nossa audiência é muito qualificada, 100% das pessoas respondeu que um coletivo parental é uma creche feita por pais. Então, mas agora, falando sério, vou pedir para a moderação soltar a enquete para a gente saber do pessoal aqui na live quem tem filhos. Se sim, não, um filho, 2 filhos ou mais. Que eu acho legal a gente saber também. Mas, Manu, então, só para a gente começar, né, para a gente passar rapidamente por essa história do começo, conta como é que foi a sua experiência com o coletivo parental, né? Como é que surgiu essa ideia e como que isso acabou também, depois eu quero ouvir a Fê inspirando ela a ponto dela criar, né, o próprio coletivo.
Bom, foi assim, eu e meu marido, né, quando a Martina estava pequenininha, a gente começou pequenininha assim, 3, 4 meses, a gente começou a visitar espaços, né, com aquela perspectiva e aqui do alto do nosso privilégio, né, porque eu tinha um trabalho que estava me pagando a licença maternidade, enfim, e eu fiquei buscando opções para quando eu voltasse da licença, onde que eu ia deixar a Martina, como é que eu ia fazer. E aí eu estava muito insegura, porque não conseguia entender como é que do ficar colado 24 horas eu ia conseguir deixá-la num espaço, né, com confiança, né? E lógico, sempre contei com as avós, que ajudaram muito nesse processo, mas ao mesmo tempo não sabia que crianças desde pequenininha, né? Isso eu aprendi com muita gente que estuda a primeira infância, que os bebês têm, né, muitas possibilidades de serem estimulados, né, desde pequenininhos, com brincar livre, com espaços que sejam adequados para o aprendizado, não aprendizado, mas para a vivência, né, deles desde 0 anos, né? Então, com isso, né, fui aprendendo muito sobre o universo Pickler, sobre, enfim, toda essa proposta de Reggio Emilia, enfim. E fui visitar a Casa Redonda, fui me inspirando aqui, mas falei, poxa, não achei, né, perto de onde eu morava, nenhum lugar que eu me sentisse confortável. Não queria deixar, nem eu nem meu marido queríamos deixar com uma babá, enfim, acho que não era nosso estilo. E aí comecei a conversar com amigas que estavam na mesma fase para entender assim, né, se elas estavam sentindo a mesma coisa que eu. E aí a Rayana, que é minha vizinha, que fez yoga pro parto comigo, estava na mesma situação. A gente foi procurar educadoras, né, em escolinhas que tinham, enfim, berçário. E a gente conheceu uma pessoa muito legal, que foi a Fran, que era da Escola Recreio. E eu falei, Fran, você quer uma relação um pouco mais direta aqui conosco, de você participando com a gente, pensando nesse espaço, né? E aí você poder ter uma relação direta, porque ela era assistente, né? E lá ela não tinha relação direta com as famílias, enfim. E longe de comparar a nossa proposta com escola, porque a escola tem toda uma estrutura, mas no caso, assim, para ela fez sentido, fazia sentido, ela queria estar nessa construção ativa. E a gente começou pequenininho, depois vieram mais 2 famílias, né? Com a Nina e com a Bruna, amigas da Martina desde pequenininha. E a gente foi crescendo, depois entrou a Maia. E nosso coletivo durou aí uns 3 anos e meio na nossa casa. Com quantas famílias, então, ao Chegaram a final? 7 famílias, 7 né? famílias. E aí vocês tinham essa profissional e o resto eram mães e pais. Na verdade, a gente depois, quando foi crescendo o número de crianças, a gente trouxe mais uma pessoa, né, que foi a Rô, e algumas pessoas que vinham esporadicamente, né, para fazer alguma atividade. Quando as crianças foram crescendo, a gente ia adaptando a proposta, né, então, com música, com algumas... Vocês decidiam isso, que é num grupo do WhatsApp, tinha um num grupo de conselho? pais. A gente, pré-pandemia, fazia muito encontro físico, né, presencial. Então, a gente discutia muito essas questões. Tinha um grupo de WhatsApp, mas a gente se encontrava muito também, toda sexta, final do dia, e decidia essas coisas. E aí, quando eu encerrei, a gente encerrou, enfim, foi muito por uma vontade de ir para uma outra etapa. A Martina já estava maior, a nossa casa também era assim, né? Muita coisa na nossa casa, a gente também precisou um pouquinho de espaço. Então, a gente redesenhou esse modelo. Mas as relações seguem, assim? Até hoje, muito forte, assim, até tem famílias que estão, né, a primeira família da Rayana está morando em Pirenópolis, mas a gente tenta fazer pelo menos 2 encontros por ano, porque as meninas são muito conectadas. E na pandemia, a gente acabou fazendo esse modelo, mas com revezamento de casas. E aí eu fiz com famílias da escola da Martina, que é a Areté, que ela estudou lá até a gente mudar de São Paulo para Ilhabela ano passado. E aí a gente começou a fazer revezamento de casas, porque na pandemia a gente tinha que fazer essas microbolhas e para as crianças conviverem um pouquinho, né? Terem ali uma qualidade de brincar. Então, acho que esse espírito do coletivo nunca sai, ele só se adapta. Não sei se a Fê concorda comigo. Totalmente, exatamente isso. E muitas versões, adapta na pandemia, adapta para filho mais velho, adapta para filho mais novo. É exatamente isso.
E as relações, além de se manter, eu acho que elas vão, eu sinto que vai ampliando, né? Isso, assim. Você me apresentou a Mari, que hoje em dia é super minha amiga e fundou a Crechinha do Lipe comigo. Depois a gente apresentou a Adri, que era dona da casa da nossa Crechinha e que agora tá super conectada com você na ilha. Então eu sinto que é uma comunidade, no fim, somos todos uma grande comunidade que vai crescendo e que se apoia, assim, né? E que acho que mais do que, assim, tem todas as amizades das mães e dos pais, é importante falar que também é uma rede do meu marido super importante hoje em dia, mas eu acho que eu acho muito bonito, assim, a relação que as crianças criam entre elas e com esses adultos de referência. Então, eu sinto que para os meus filhos, esses pais e mães todos da crechinha parental dos dois são referências muito fortes, assim, sabe? Mais até do que muitas pessoas da família mesmo. Porque são pessoas que veem eles praticamente todos os dias, que acompanham todas as fases, que, né, brincam, estão indo nas festinhas, brigam com eles, dão bronca, têm essa liberdade. Então eu sinto que é uma conexão, assim, de todos os membros com todos os membros, sabe? Por isso que é realmente uma comunidade, não é só uma rede de apoio de mães, é uma rede de apoio de famílias mesmo, num grande senso mesmo. E uma coisa muito interessante é porque o ser humano, ele começa, né, com uma vida muito coletiva, isso que a Manu falou no começo, depois a gente fica muito individual, e aí a gente entra nessa loucura capitalista e a gente entra numa situação que é insustentável, né? Insustentável. Os dados mostram isso. A quantidade de mulheres que é demitida até 2 anos depois de voltar da licença maternidade, né? Os níveis de exaustão, enfim, como a renda das mulheres caem. Agora, às 9 horas da manhã, a gente estava tendo uma live com a Dani Junco, que é de uma organização chamada Bitumami, e ela estava falando exatamente sobre isso, assim, que ela começou a preparar conteúdo sobre empreendedorismo, porque para muitas mulheres acaba sendo a única opção, porque elas não conseguem mais conciliar o trabalho delas com a maternidade. Ou seja, a maneira como a gente foi conduzindo as coisas ficou insustentável, né? Então agora é muita hora da gente repensar como aprimorar tudo que a mulher conquistou, né? Porque essa coisa de valorizar a mulher como a super-heroína é extremamente exaustivo, né? E como a heroína solitária, né? Porque é a que dá conta de tudo, é a que cuida de todo mundo sozinha, a que cuida da casa sozinha. Então isso é extremamente inviável. Então, não que eu seja uma profunda conhecedora de política, mas eu falo muito da gente pensar já num pós-capitalismo, né? Assim, ou em outro formato melhor, né, do que os que a gente testou até então. E eu acho que passa muito por essa coletividade, passa muito por essas organizações que não necessariamente visam o lucro, né? Porque deu errado, assim, a maneira como era até então deu errado, tá todo mundo exausto. Então, como que a gente pode repensar isso para, obviamente, o bem das mães e o bem dos filhos também, né? Porque se a gente só continuar replicando essa doideira de dar conta de tudo e tudo mais, a gente vai pifar. É legal você trazer isso da política, né? Que enfim, eu acredito muito em política pública, apesar de eu saber que é um caminho muitas vezes difícil, porque envolve muitos interesses, envolve muita articulação, né? E eu acredito muito nisso. E aí, quando eu fui fazer mestrado em gestão e políticas públicas, eu coloquei esse tema das mães crecheiras, né, que poderiam ter os pais crecheiros também, mas as mães crecheiras, a gente fez um trabalho sobre isso, resgatando. Já existe, né, projetos públicos, né? Porque o que eu falava, bom, a gente tem as creches municipais. Elas estão dando conta? Será que a gente não deveria ter ferramentas, né, para fortalecer mães de favela, por exemplo, que já fazem isso de uma forma orgânica, mas muitas vezes sem apoio, sem suporte do poder público, sabe, com ferramental para o trabalho com crianças, com um espaço adequado. Então, ter outras ferramentas, né, e até trazendo esse suporte para as mães crecheiras que já estão nas comunidades, mas sem esse apoio, né? Então, acho que isso é super importante. Por quê? Porque eu e Fê aqui estamos do alto do nosso privilégio falando, né, de possibilidades, né, com pessoas que têm acesso, que têm, né, a gente tem um olhar, lógico, de inclusão, mas no fundo é muito mais fácil para nós, né? Então, acho que, né, pensando numa escala, eu acho que isso tem que ter, sim, dedo, né, de política pública junto para fortalecer especialmente as mães, né, e famílias que têm, né, maior vulnerabilidade. Com certeza. E é curioso que eu ia te perguntar, eu ia perguntar para vocês duas se vocês conheciam
sei lá, casos no exterior, de países que falar costumam praticar isso mais, e não me veio à cabeça as mães periféricas, que desde que o mundo é mundo, com certeza precisam se organizar, né? Mas eu ia falar que quando eu comecei a fazer a crechinha parental do Lipe, eu tinha uma amiga que me contou que a irmã dela na França fazia esse esquema desde 1000 anos e que na França o governo ajuda efetivamente. Isso é um modelo tradicional na França, da creche parental. Uma família recebe outras famílias e o governo dá uma ajuda de custo para isso. Eu achei incrível, porque parece tão óbvio, né? É uma solução, é isso que a gente falou, já acontece. Na prática isso acontece, né? Na periferia, etc. Mas acontece, enfim, de uma forma completamente desestruturada, de pessoas que não têm privilégio, né? Uma mãe que deixa com a outra mãe porque precisa trabalhar e aí paga para essa outra mãe. Enfim. É mais pelo viés da sobrevivência mesmo, né? Viés da sobrevivência, exatamente. Ô, Fê, aproveitando que você tá com a voz, me conta como você ficou sabendo da iniciativa da Manu e como que isso ressoou em você. Eu fiquei sabendo pelo Instagram da Manu mesmo, porque a gente já se conhecia, a gente tem amigas em a gente fez a mesma faculdade, e aí, só que eu sou um ano mais velha que a Manu. E aí a Manu era super amiga de uma amiga minha, então a gente já se conhecia por causa disso, e aí eu vi no Instagram da Manu, assim, a gente já se conectava de outras formas, e aí quando eu vi que a Manu tá fazendo isso, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí a Manu falou, putz, amiga, não tá cabendo aqui em casa mais, estamos na lotação. Mas um monte de gente falou que quer também, vou te juntar com esse povo. Eu falei, bora. E aí eu contei no comecinho que ela fez um café da manhã na casa dela, nessa casa, que era esse espação de creche. Ela chamou várias amigas interessadas, conhecidas e tal. E a gente começou a se unir a partir dali. Assim, desse café da manhã, você lembra, Manu? Tinha, sei lá, umas 10 meninas. Ficou só eu e a Mari, né? Que foi com quem eu montei a crechinha do Lipe e montei a crechinha do Rafa, minha companheira de creche duplamente, super amiga da vida hoje. E aí ela juntou a gente e aí foi isso. Aí a Mari chamou uma amiga, a gente foi chamando conhecida, e montamos essa creche na casa de uma das famílias, que era, a gente ia copiando tudo da Manu, mas aí uma hora também a gente alçou voo e entendeu Vocês qual era... elevaram para o outro nível, Fê. Bem. Meninas, em termos práticos, o que vocês levavam em consideração na hora de, né, enfim, de conhecer essas mães, de conhecer essas crianças? Sei lá, pegar todas as informações sobre a criança, se tem alergia, se tem algum problema, como proceder, conversar com as mães e entender ali também uma sinergia de, não sei, de tolerâncias, de expectativas. Em termos práticos, como é que se dá isso? A gente fez esse alinhamento com uma ajuda. A gente entendeu, eu já não sei se isso foi dica da Manu, mas a gente entendeu que a gente precisava de uma mediação nisso daí. Então, quando a gente formou o time que ia participar da primeira creche parental, a gente chamou uma educadora que acompanhou a gente ao longo de todo o projeto, assim, pelos 3 anos. Ela fazia uma consultoria, então de tempos em tempos ela ia lá conversar com todo mundo, conversava com a equipe, conversava com as mães, para entender as expectativas, o que mudou, o que as crianças estão buscando. E nesse começo, ela ajudou muito nessa formação, assim, da gente entender quais eram os valores em comum das famílias e quais iam ser os valores da nossa crechinha. Então, ela fez foi uma tarde inteira, assim, longa, de muitas conversas, muitas perguntas, e a gente criou um manual, assim, a gente... a partir dali, a gente criou algumas regras, uns que a gente chamava de combinados, com esses valores em comum. E mais pra frente, mais pro final da creche, a gente realmente fez um manual mesmo, escrito, assim, com todas as dicas práticas, tudo que a gente aprendeu e tal. E foi com esse manual que a gente divulgou, que a gente conseguiu montar a segunda crechinha dos nossos caçulas, porque daí um monte de gente, aí ao contrário da primeira que a gente ficou caçando gente, quando a gente divulgou o manual, tinha muita gente interessada, e aí foi mais fácil, assim, juntar uma galera pra segunda crechinha. Mas a gente colocou no papel coisas muito práticas, assim, tanto de valores que eram importantes e comuns para todos, ou se não eram incomuns, eram inegociáveis para algumas famílias. Então, tinha uma família que era mais preocupada com a limpeza. Não, eu quero limpeza todos os dias. A outra, não, pode ser uma vez por semana. Para mim precisa ter curso de primeiros socorros. Não, para mim precisa ter curso de introdução alimentar. Não, para mim, entendeu? Meu filho faz BLW na introdução alimentar. Não, meu filho é vegetariano, meu filho come carne, meu filho come sopinha. Enfim, tem de tudo. Então, também é um exercício comunitário você se adaptar a todos esses valores de todas as famílias. Então, às vezes, você abre mão, você fala, tudo bem, o meu filho não é BLW, mas ele pode ser, não tem problema. Entendeu? E assim por diante. Assim, às vezes, a sua vontade tem que prevalecer. Na nossa crechinha inicial, que era a Quadri, que hoje é amiga da Manu da Ilha,
o Tom, que era o filho dela, ele teve uns problemas sérios respiratórios, logo muito bebezinho. Então ela tinha uma questão muito forte com gripe, com respiratório. Então, assim, alguém gripou, fecha a crechinha, isola todo mundo. Enfim, não seria assim, né? Claro, bebê pequeno tem que tomar mais cuidado, mas talvez não fosse a minha preocupação inicial se, né, alguém tivesse resfriado para mim seguir a vida. Para a Adri, isso era uma coisa muito séria. Então, é isso, você vai se adaptando aos valores inegociáveis e negociando os que são negociáveis, né? É viver em comunidade mesmo. E aí a gente fazia 1000 mutirões, a gente fazia muitos encontros presenciais, como a Manu falou também. A gente fazia mutirões, a gente era super mão na massa. Então, sei lá, pinta a casa, arruma o telhado, constrói o Oli, que era o dono da casa, que é um alemão super mão na massa, assim, tipo, fazia tudo. Ele tinha todas as ferramentas e tal. Então, eu construía escorregador, construía tanque de areia, ele construía mesmo os Nossa, brinquedos. gente, quase o Rodrigo Hilbert do coletivo parental. É tipo o Rodrigo Hilbert. E aí a gente fazia tudo isso juntos, assim, sabe? A gente se encontrava e aí discutia os assuntos da crechinha. E aí é isso, as crianças foram crescendo, então o que a gente precisa? Putz, eles estão com interesse em música, aí começamos a ter aula de música, começamos a ter aula de capoeira, começamos a ter várias atividades extras, assim, para, enfim, estimulá-los também, dentro dessa ideia do livre brincar, que acho que é a premissa número 1 de um espaço como esse, né? Maravilha. Manu, sua filha tinha quantos anos quando você teve essa iniciativa de montar o coletivo? Não, ela tinha meses, né? A gente Meses? começou nessa fase de volta da licença maternidade. Então, por isso que também é um organismo vivo, né? Eu falo que a Fê, Mari, elevaram o patamar da crechinha, a nossa chamava Quintal do Limoeiro, porque foi muito orgânico, foi muito vamos fazendo e aprendendo no caminho. A gente também pediu ajuda de facilitadoras, né? O pessoal da Aldeia das Crianças, a Isa, outros profissionais que para cada fase vinham, às vezes davam uma oficina para as educadoras, para as famílias, para a gente entrar ali, cada fase tem suas necessidades. Mas também, gente, não é só alegria, né? Tem a parte discussão, tem a parte de não concordo, e aí você tem que saber o que é inegociável para você, e o exercício coletivo vai mostrando também, se a gente não consegue fazer nesse pequeno núcleo, né, os nossos entendimentos, como é que a gente vai reclamar que o mundo está em guerra e tudo mais? Então, eu acredito que é um exercício de cidadania mesmo e continuo achando que isso que eu vou levar para o resto da minha vida. Mas eu defendo o modelo mais organizado delas, porque elas criaram um manual, né? E aí conseguem, né, mostrar até caminhos para políticas públicas de como você pode construir algo assim. Talvez até para ficar mais fácil de replicar ou para aumentar, né, o tamanho. Manu, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho. Eu queria só pedir para a moderação colocar na tela o link do Instagram da Sementes Muda Mundo. Isso é outra coisa legal da Tabum. A gente consegue colocar um link clicável na tela e aí quem clicar já vai direto para o perfil sem sair da live. E eu queria só que você explicasse brevemente assim, a atuação. E aí, o Sementes Muda Muito. O Sementes é um coletivo também super orgânico, que surgiu de um grupo de amigas que está cada vez crescendo mais, e a gente preocupada em tirar as crianças da bolha, né, do alto dos nossos privilégios, como é que a gente promove vivências, encontros, né, que tragam propósito para elas e para as famílias também, né, então a gente volta e meia se organiza, faz financiamento coletivo, né, na pré-pandemia também fizemos alguns encontros, né, em comunidades mais vulneráveis para ajudar, para enfim, participar. Cada uma ali tem uma história e nem todo mundo mora em São Paulo, então a gente às vezes troca muito assim sobre todos os temas e vai colocando o Instagram, assim, a gente tem um canal um pouquinho só assim mais espontâneo mesmo, a gente vai colocando o que dá na correria do dia a dia, mas nasceu dessa vontade de compartilhar esse desejo de ter um mundo melhor, de deixar dos nossos filhos deixarem um mundo melhor, e o que a gente está fazendo para isso. Não, demais. Até porque é isso, né? Eu acho que vocês duas, tendo essa experiência com os coletivos da primeira infância, aprendendo esses limites, aprendendo a chegar nessas concessões, montando esses manuais, né? E isso tudo é muito inspirador. Eu tenho certeza que não vai parar por aí, né? Mesmo os filhos crescendo, aí os coletivos vão mudando. Eu acredito muito nisso, eu achei muito inspirador. Acabei não falando o resultado da nossa primeira enquete. 50% das pessoas que estavam nos assistindo até agora, né? Não sei se a audiência mudou, tinha um filho e os outros 50%
Na verdade, eu não fui a mais esperta, né? Eu coloquei a opção sim, não, 1 ou mais de 2. Então, eu não sei se as pessoas que responderam sim têm mais de 1. Mas, enfim, a gente está falando aqui para mães e pais que realmente têm filhos, então que tem essa questão, né, de como conciliar trabalho, vida pessoal e maternidade, paternidade. E também aí já entrando nos sementes e, tipo assim, e em que mundo esses filhos vão crescer e como eles vão se relacionar com esse mundo, né? Então, muito, muito, muito legal. Então, ó, o link tá aqui na tela. Mas agora eu vou pedir para mudar o link também para a Casa Benjamina, que é a iniciativa da Fernanda, que tá acontecendo nesse momento, né, Fernanda? Tipo assim, a Casa Benjamina é uma realidade, existe hoje em São Paulo, no bairro de Pinheiros? Vila Madalena. Vila Madalena. A Casa Benjamina é a minha segunda crechinha. E aí, acho que o único que a Manu falou que a gente levou para outro patamar, assim, além da gente estruturar e isso ter realmente se ampliado, eu acho que um super diferencial dela, que veio antes até da pandemia, mas agora se faz mais útil ainda, é que a gente entendeu que muitas das mães têm essa questão de como que eu trabalho longe do meu filho. E boa parte das nossas mães são autônomas ou empreendedoras, ou hoje em dia tem um modelo híbrido, o esquema home office e tal. Então a gente tem um coworking na Casa Benjamina que a gente acha que faz muita diferença, assim, para facilitar realmente a vida dos pais, das mães e dos pais também. Tem muitos pais que trabalham de lá, então é muito legal que tem o espaço das crianças, e aí na parte de cima a gente fez um coworking super legal. E aí os pais ficam de lá trabalhando, né? Ainda mais dá para vir de longe, porque você não tem que deslocar e voltar, então você leva o filho, mas você fica lá trabalhando. E funciona o dia todo, a gente fez em 2 turnos, então agora a gente realmente levou para outro patamar a coisa. Sim, acabou virando o seu empreendimento, né? Acredito. E aí hoje vocês estão em quantas famílias ou quantas crianças? Nossa, isso varia tanto, porque entra, sai. Mas assim, a gente começou a Casa Benjamina com 8 famílias. E aí a gente agora tem 2 unidades, porque tem uma unidade menorzinha aqui onde está meu filho, que tem 5 famílias, que é na minha casa, porque eu me mudei o ano passado, enfim, longa história, mas na edícula da minha casa agora tem uma crechinha, que é a unidade 1, e a unidade 2, que é do lado da minha casa, 300 metros ali na Vila Madalena. Eu acho que a gente está com 10 famílias hoje, se não me engano. Que legal. E aí, quando mais mães procuram, talvez, né, sem que vocês tenham como atendê-las, vocês também já vão plantando sementes, assim? Você percebe um movimento de outras mães e pais querendo começar seus coletivos? A gente sente, tem uma galera que já foi da Benjamina e que saiu, e que a gente sabe que hoje em dia está super conectado, assim, né? Cada um foi meio para um canto, né, em termos de cuidar dos filhos, mas eles estão sempre juntos, fazendo 1000 programas e se encontrando à tarde e tal. Então a gente já sente que a gente já fomentou isso, né, que já é um super passo, viajam juntos, você cria essa rede. E, enfim, as pessoas que estão lá, tem vários esquemas, né? Tem gente que fica o dia todo, tem gente que fica 2 vezes por semana, tem gente que fica meio período. Então tem todas as possibilidades, assim, das pessoas irem formando a sua própria rede e o seu... Tá indo, Manuzinha? Beijo, Manu. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Prazer. Todo meu. Aqui no mundo virtual. Beijo. Beijo. Enfim, acho que é isso, assim, tem vários formatos, assim, possíveis hoje na Benjamina, e as redes vão se formando, as redes de apoio, e a gente uma das nossas ideias é ser um espaço também de acolhimento das mães desde o comecinho do puerpério, porque a Benjamina a gente pega uma criança mais com 9 meses, 10 meses já quase andante, né? Porque com bebezinho pequeno é outro rolê, assim. Então a gente quer ser esse espaço de acolhimento para as mães desde o comecinho. Então a gente vai fazer uma roda de grávida muito em breve. Eu vou divulgar. Sigam a Casa Benjamina que a gente vai divulgar. Sigam, gente. Ó, só clicar nesse link aqui, ó, Casa Benjamina, para vocês acompanharem. Inclusive, esse final de semana vai ter uma feira, né? Uma feira só de mães empreendedoras com presente para o Dia das Mães, então também estejam lá, compareçam, aí vocês conhecem o espaço, conhecem a gente, e compram das mães empreendedoras da rede. Para quem estiver em São Paulo, imperdível. Já resolve várias coisas. Sábado, das 10 às 18, na Vila Madalena. E é isso, e daí a gente quer também, a gente tem muita gente que procura querendo se juntar, a gente já juntou algumas pessoas, mas a gente quer fazer, assim, uma das coisas que a gente quer, os frutos da Benjamina, a gente quer conseguir desenvolver, sei lá, um workshop, alguma coisa que seja mais prática, assim, sabe, de várias horas, para poder tirar dúvida, ajudar a conectar essas pessoas que querem fazer em outras cidades, porque a gente, né, tem uma Benjamina em São Paulo, mas tem muita gente de outras cidades
que quer se juntar e a gente mais ou menos dá um auxílio, assim, no paralelo, mas a gente queria fazer uma coisa em breve, assim, mais formal, assim, sabe? Tipo um curso, workshop, alguma coisa e juntar essa rede toda, fazer essa conexão e, enfim. Porque às vezes essa pode ser uma barreira para muitos pais, né? Como começar, né? Como sentir confiança, como ter um ponto de partida, ou como ter esse documento, né? Já a partir de todas as problemáticas que vocês já viveram, que não necessariamente todo mundo que for começar um coletivo vai ter que, né, que passar pelos mesmos problemas. Já um caminhozinho das pedras e eu sinto que, assim, de 2017, né, quando a gente montou até hoje, muita coisa já mudou, assim, sabe? Esse assunto já evoluiu, assim, as pessoas sabem o que é uma creche parental muito mais do que sabiam em 2017. Em 2017 era uma coisa muito nova, assim. Eu falava para minhas amigas, elas falavam, mas o que é isso que você está fazendo, sabe? Hoje em dia todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar. Deviam te chamar de hippie, né? Total. Minha comunidade hippie, era o apelido das minhas amigas, minha comunidade hippie. Ô, Fernanda, e só mais uma pergunta também mais pragmática. Em termos de valores, de custos, eu sei que agora a Casa Benjamina já deu essa profissionalizada, mas no começo, assim, era mais de bater as contas do final do mês e dividir, ou depende muito de quantos dias cada criança vai? O que você orienta para quem quer começar uma coisa talvez um pouco mais orgânica, mais viável? A Benjamina tem vários formatos de horários e dias e tal, mas assim, quando a gente começou e a crechinha do Lipe e do Rafa, as duas foram assim, eram sempre um projeto assim integral e todas as crianças faziam isso. Na do Lipe ainda uma época ele foi só meio período, ia só à tarde e tal, mas em geral a gente faz o integral, porque senão é muita variação, sabe? É muita coisa para comandar. Então a gente tinha um esquema que era todos os dias, segunda a sexta, das 9 às 18, enfim, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso é mais fácil, sabe? Todo mundo combinar o mesmo horário, mesmo que você não use. E a conta era juntar todas as despesas e dividir por igual. Como a gente tinha um lance da comunidade, aconteceu muitas vezes de um pagar mais que o outro, um emprestar, me paga no mês que vem, eu adianto isso, ou tá muito caro para mim, vamos reduzir, então vamos comprar menos, sei lá, fruta, enfim. Tinha vários acordos, assim, pequenos, mas a regra era faz a conta e divide por todos. Até hoje esse é o princípio da coisa, né? A gente se adapta porque somos uma comunidade que quer se ajudar. Mas o princípio da coisa é esse, faz a conta e divide por todo mundo. Maravilha. Bom, e para quem então tá aí criando coragem para começar esse movimento, qual é a sua sugestão? Que comece pequenininho com, sei lá, 2, 3 crianças e que vá conversando, né? Isso, o que que dá para conciliar, quais os valores? Eu acho que é isso, assim, tem que ser mais orgânico, porque é mais fácil de começar assim, você vai chamando gente. Eu acho que a minha vontade, quando eu vi a crechinha da Manu, foi, putz, eu não queria levar pra escola para um espaço enorme, com pessoas desconhecidas, um bebê de... Meu filho tinha 6 meses quando começou a crechinha, mas eu também não quero ter uma babá em casa que ele vai passar o dia inteiro com essa mesma pessoa, sem referência, sem socializar, enfim. Eu tinha essas duas questões e a crechinha foi a solução. Então, assim, a da Manu começou, por exemplo, isso, com uma... Eu acho até que ela era funcionária de uma escola, mas a nossa crechinha, por exemplo, começou com uma pessoa que era babá, né? E a gente falou, vamos nos juntar e pagar uma babá, 2 babás, na verdade, a gente tinha, mas com esse convívio das crianças todos os dias. E aí a gente chamou essa educadora para fazer uma formação para as babás. Então elas foram aprendendo a separar além dos cuidados, né? Então, assim, como é que a gente estimula o livre brincar? Então a gente começou com 2 babás juntando na casa de uma família. Né? Então, assim, a minha sugestão é essa. Escolha uma casa, pode variar, mas a gente acha que a referência do espaço para a criança é importante, então ela saber que aquele é o espaço da crechinha que ela vai todo dia, ajuda na adaptação nesse processo. Então, escolha um lugar, uma casa de uma família, chamem profissionais. Hoje em dia tem muita gente interessada, não só babás, mas tem muitas educadoras interessadas nesse processo. Na Casa Benjamina, a gente tem hoje em dia, acho que umas 6 educadoras trabalhando, que trabalham depois em escolas tradicionais, etc., então, tem muitas educadoras já dispostas a esse esquema, mas é isso, forme um pequeno núcleo, 2, 3, 4 crianças, mais ou menos da mesma faixa etária, isso faz diferença, porque elas vão com as mesmas vivências, né? Fica mais fácil para quem está cuidando. E é isso, e aí vocês vão sentindo as necessidades, vão colocando, coloca lá de música, coloca o almoço coletivo, o almoço não é coletivo, enfim, aí são 500 mil passos que podem acontecer. Não, muito legal te ouvir, porque eu imagino que muitos pais, muitas mães tenham receio de começar esse movimento, mas às vezes a mesma pessoa que às vezes deixa o filho com uma babá
que, né, enfim, foi recomendado, não sei o quê, fez um treinamento e a criança já fica ali com aquela pessoa que você nem conhece, né? E aí você acha que é coisa de hippie se organizar com pais, né, que estão ali, não sei o quê. Então, é realmente uma questão de repensar, né, como é que a gente está conciliando essas vida pessoal, profissional e maternidade, paternidade, e pensar que às vezes realmente, não às vezes, eu acho que sempre, né, o caminho é coletivo, a gente não está aqui sozinho. E se a gente divide isso e compartilha, é melhor para todo mundo, principalmente para as crianças, né? Que já começam a se desenvolver tendo amigos e aprendendo também a estabelecer limites, né? E tudo que vem de bom da convivência. É exatamente isso, assim, é super importante para as crianças, eu vejo um valor enorme, assim, né, o meu filho mais velho, hoje em dia, ele fala que os amigos dele são os amigos da creche que ele cresceu desde 6 anos, assim, 6 meses, são tipo irmãos dele, então ele aprendeu a conviver, a brigar, a resolver conflito, tudo desde muito pequenininho com pessoas que são muito próximas até hoje, né, as crianças e as famílias, então eu acho que é isso, é um modelo coletivo de cuidado, né, a gente tinha isso muito tempo atrás, isso se perdeu, eu acho que é uma questão de retomar. Eu acho que essa questão da comunidade é positiva para todo mundo, assim, e principalmente para as crianças e para as famílias que ficam sozinhas nessa hora, com um filho muito pequeno principalmente, né, bebezinho, assim, você fica naquela exaustão e solidão do lar, assim, se junte com uma amiga, se junte com uma conhecida, pergunta pro pessoal do bairro, bota no prédio e junta a galera na sua casa, assim, sabe? É isso. Muito inspirador, Fê. Que conversa boa. Nossa, ainda bem que, né, que essa conversa não fica gravada aqui no app, mas que a gente está gravando ela, porque é para chegar mais longe, é para essa mensagem chegar mais longe. Incrível. Total. Muito obrigada. Parabéns pela Eu que iniciativa. agradeço. Quem estiver em São Paulo, aproveite esse fim de semana para fazer compras de Dia das Mães na Casa Benjamina, para conhecer o espaço. E acompanhe, né? Siga a Casa Benjamina no Instagram para ficar de olho nessas próximas programações e continuar aí se conectando com essa inspiração e aplicando isso aí, cada um, né, na sua experiência de maternidade, de paternidade. Um beijo. Muito obrigada, Laura. Obrigada a você. Obrigada, Todo gente. meu, gente. Bom dia, muito obrigada. Bom dia.